pessoal, olá Pitico. Olá Rose, olá pessoal. Estamos aqui com o nosso Longevidades. Curta, compartilhe, comente, nos ajude a levar essa temática para mais pessoas. E hoje, Pitico, vamos conversar um pouco sobre a legislação. O que nós temos, Pitico, de mais robusto, digamos assim, com relação às pessoas idosas, com relação ao envelhecimento? O que, na sua opinião, precisa, falta, tem que ser ampliado? E o que, na verdade, que eu acho que é uma avaliação que você pode nos auxiliar muito, o que a gente tem e o que a gente, na verdade, também precisa avançar. Sim. E o que, eu ainda vou avançar mais nisso, Pitico, claro. O que precisa ser colocado em prática, porque, na verdade, o que a gente acompanha, estuda, observa, nossas legislações aqui no Brasil, Pitico, elas são muito bem elaboradas. Perfeito. Boa. Elas são muito boas. A nossa lei, eu realmente considero e sei que muitas pessoas também, ela é robusta nesse sentido. Sim. Só que ela precisa ser colocada em prática, não é, Pitico? Exatamente. Então fala um pouco para nós nessa parte do envelhecimento e das pessoas idosas. É o que a gente vê, Rose, pessoal, no senso comum, né? Lei que pega e lei que não pega. Por exemplo, a lei do cinto de segurança, automaticamente, hoje você vai estar do carro, põe o cinto, pronto, acabou. Pegou. Quer dizer, lei não é assim, né? Lei tem que ser cumprida, tem que ser conhecida, ela tem que ser dominada. Não é para pegar ou não pegar, não é para pegar ou não pegar. Ser respeitada. Respeitada, conhecida e cumprida. E no caso da legislação da pessoa idosa, você colocou muito bem, nós temos um arcabouço jurídico, institucional, legal, fantástico, inclusive de referência para outros países, para outras culturas. Vejamos, Rose, a Política Nacional do Idoso de 94. O Estatuto da Pessoa Idosa é de 2003. Então você tem aí 30 anos a mais já passados da Política Nacional, 22 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, e o que isso? Pegou? Vamos colocar isso. Não pegou. Vamos nessa toada, nessa linguagem popular. Por que não pegou? Dá até assim um pouquinho de tristeza, claro. Porque na verdade são 3 décadas, né? São 3 décadas e uma necessidade imperiosa, urgente, de alterar as condições de vida da maioria da população brasileira idosa, que pede, que necessita muito de uma atuação do Estado, da sociedade e das nossas cidades, né? Então, Rose, pessoal, são leis importantíssimas, tanto a política quanto o Estatuto, e que efetivamente são meras desconhecidas. São formalidades. São formalidades que muito pouco é visto, muito pouco é conhecido. Se não é visto, não é conhecido, principalmente pela maioria da população idosa do Brasil, passa ao largo, passa invisível. E efetivamente não traz mudanças reais, mudanças para valer nessas condições de vida da população idosa. Então, por exemplo, a política que coloca que as cidades deverão ter políticas públicas na área da saúde, da educação, do transporte, do trânsito, tudo lá direcionado que deve ter. O que tem e o que não tem, por exemplo, nas nossas cidades, em Juiz de Fora, por exemplo. É muito pouco, a gente precisa avançar. A grande dificuldade, Rose, e aí compartilho com vocês, é fazer com que essas necessidades das pessoas idosas, independente de condição social, econômica, cultural, entre para valer no planejamento público do município, das nossas cidades. Na pauta da nossa cidade. Na pauta da nossa cidade. Uma cidade... Na pauta da nossa Câmara dos Vereadores, não é, Pitico? Exatamente. Não, uma cidade como a nossa, que tem mais de 100 mil pessoas idosas, o que efetivamente está sendo feito pela cidade ao longo desse tempo da existência da política, da existência do Estatuto, para transformar a nossa cidade uma cidade amiga da pessoa idosa. Claro, Rose, que temos avanços, temos programas importantíssimos, programas pioneiros, mas assim, políticos, igual você disse, robustas, firmes, com princípio, meio, fim, continuidade, não existe. E leis, por exemplo, de produção legislativa na nossa Câmara Municipal, em que pese, que seja louvado, né, a existência da Câmara Sênior, a própria comissão da pessoa idosa da Câmara, ainda é muito tímido, fica muito burocratizado, fica muito ação entre os pares, fechadas. É preciso ganhar para valer a vida das pessoas idosas, nas ruas, nos bairros, nas associações comunitárias, na zona rural, as pessoas idosas que estão nas instituições de longa permanência. Então, Rose, há muito o que se fazer.
não é por falta de leis, Sim. mas é conhecer essas leis e colocá-las efetivamente para valer mesmo no dia a dia das pessoas idosas. Porque ter a lei, mas ela não é cumprida, não se sabe... Sem querer te cortar, Pitico, você colocou uma coisa importantíssima, que para mim é o que deveria nortear todas as políticas públicas existentes. É de fato transformar a vida dessas pessoas que são beneficiadas, né, pelas políticas, pelas legislações, é de fato fazer a diferença na vida dessas pessoas. Claro, e no caso aqui que estamos falando das pessoas idosas, essas vidas precisam ser transformadas positivamente. É preciso que a cidade atenda às necessidades dessas pessoas idosas, perfeito, né? Perfeito. Seja no transporte público, na saúde, na educação, de que forma for, né? Que a gente sabe que são várias áreas aí que precisam também ter uma interlocução para oferecer um serviço de qualidade. Exatamente. E as pessoas idosas, aquelas que são mais autônomas, independentes, Rose, pessoal, eu penso que tem assim, é importante que participem desses espaços sociais de participação, na própria Câmara Municipal, no Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, não é? Discutindo, fazendo política nesse sentido, porque ficar esperando, a gente vai ficar esperando e não vai acontecer efetivamente, né, nada no sentido de mudança. Então, penso que é um papel nosso, de todo mundo, de toda a comunidade, inclusive dos idosos, se organizarem politicamente, sim, no bom sentido, para exigir, para cumprir o que diz tanto a Política Nacional do Idoso quanto o Estatuto da Pessoa Idosa. Né, Rose? A gente fica por aqui. Verdade. Né? Deixa aí, pessoal, a sua opinião, o seu comentário, a sua atenção. Muito obrigado e até um próximo videocast. Né, Rose? Muito obrigada, Pitico. Eu que agradeço. E até lá, sempre com a nossa participação, com a participação social de todas as pessoas e das pessoas idosas. Nós temos que cobrar o cumprimento das nossas leis. Perfeito. Muito obrigado.